Olá pessoal, aqui com vocês Dario Rutimani, ou Dario Romo. Bom, hoje o assunto, a gente vai falar um pouquinho da vida após a morte. Então, é um assunto meio polêmico em alguns casos, né? Pois muitas pessoas se perguntam o que acontece, né, quando a gente morre. Isso é um assunto que eu acho que no mundo inteiro as pessoas se perguntam sobre isso, né? Recentemente eu fiz um vídeo sobre o EQM, né? Que não deixa de ser um reflexo sobre esse assunto, né? Que a gente vê entidades, pessoas conhecidas, outras não, cada um tem um caso, uma experiência diferente, mas dentro, né, da semelhança. E a vida pós-morte, a diferença é que a gente já fica lá. Então a gente pode colocar que quando a gente morre, a gente nasce de novo, tá? Então, ao plano astral, que é o plano, né? Depois que a gente morre, é um plano que a gente vai se encontrar, que seria o mundo da espiritualidade para alguns. Existem muitas entidades, tá? Então, algumas pessoas se perguntam, pô, essa pessoa só fez o mal, vai pro umbral, se fez só o bem, vai para a luz. Como é que funciona essa questão? Então, existem vários processos, né, sobre a vida. A vida de cada um de nós não deixa de ser um tema onde a gente abraça muita frequência karmática, né? E o karma, ele é o quê? São nossas pendências que a gente tem que resolver em vida aqui na Terra, né? Só que muitos de nós não resolvemos nada, porque a gente leva aquela vida cotidiana, acorda, trabalha, tem família e fica só nisso e não trabalha o astral, não trabalha as nossas pendências que precisamos atuar, as nossas diferenças. Então, como assim? Às vezes você tem uma diferença com uma pessoa e você não atua nisso, você não tenta consertar, não tenta trabalhar essa situação e foge dela. Então, é um processo que o karma, às vezes, ele se mostra essa dívida na sua frente e você não resolve. Então, você tem uma reencarnação aqui e acaba, né, indo para outro plano e às vezes acaba voltando, que é a famosa reencarnação. Então, karma, a gente tem que bater de frente, tem que trabalhar, gente, tá bom? Faz parte. E a vida lá fora, no outro plano, quando a gente fica muito preso aqui na Terra, vamos entender essa parte aí, gente. Eu estou preso aqui na Terra. Sou muito ligado aos bens materiais, ou muito ligado à família, e tenho dificuldade de me desprender disso. Só que chega o dia, a gente vai para o segundo andar. Então, quando você está lá, a tua mente, ela está presa, teu coração ainda está preso à vida, né? Você acabou de morrer, é natural isso aí. Você está preso à tua vida presente. Então, a vida sua carnal, né, não deixa de ser, que você estava aqui na Terra, ela ainda atua no outro plano. Então, a minha mente leva as emoções, leva o meu histórico para o outro lado. No outro lado, existem presenças, né, de anjos de luz, seres ajustadores, né, seres umbralinos também, né, que são conhecidos em alguns casos como demônios, enfim, a gente vai falar sobre isso para entender um pouquinho melhor, de uma forma simples, ok? Então vamos colocar assim, quando no caso dessa pessoa tem muita pendência, está muito preso ao material, ela cria um mundo para ela, paralelo à nossa realidade daqui. Então a nossa realidade daqui acaba sendo uma parte do mundo que ela criou lá. Então, muitas vezes, quando essa pessoa morre, os familiares daqui vão falar, pô, tenho a impressão que eu via fulano que morreu, tal, perto da gente, eu senti a presença dele, porque ele está preso ainda. Na verdade, acontece um processo muito importante, gente, que quando a gente morre, a gente tem um processo, um tempo de libertação, que é o tempo nosso terreno, é uma média de 26 meses que a gente leva para se desprender do lado material, mas isso são alguns casos, tá? Então a pessoa que é presa, tá ligada emocional, tá muito presa ao material, tá? Ela é trabalhada por seres ajustadores para poder tirar ela daqui.
tá bom? E direcionar ela para ela compreender o que se está passando naquele estágio que ela está vivendo, no outro plano, para ela entender e se desprender daqui, para ir para planos maiores e ser direcionada e elevada, né? Para que seu grau da espiritualidade avance, né? Um passo maior ao que ela se encontra. Então a questão é, esse é um. A questão, a pessoa e o umbral, que é outro lado. Então uma pessoa que comete atrocidades, comete coisas assim que realmente mexeu com ela também, com o campo emocional dela, existe um processo de culpa, quando ela morre, ela vai ficar presa no umbral. Isso é muito comum, isso é mais comum do que se imagina, né? Por quê? Quando você se autoculpa de certa forma, né? Você sabe que, puta, cara, fiz errado aquilo, isso e aquilo, né? Você se limita, você trava naquela energia. Então, o umbral é um ponto onde segura essas almas, essas pessoas dentro daquela vibração. Então, isso não quer dizer que ela vai ficar eternamente. Também existe o povo ajustador que ajuda a sair. Mas se ela vai se culpando, aí mora um problema. Existem seres obsessores que se alimentam e vão lá evadir a energia deste. E se ele temia isso, a coisa vai ficar feia para o lado dele, pois ele alimenta, vão sugar a energia dele, vai ficar mais fraco e ele vai ficar preso naquela frequência por um longo tempo, até ele conseguir compreender que ele mesmo está se limitando àquilo lá, entendeu? Ele conseguir sair e mudar a vibração. Tudo é uma questão de vibração. Se eu vibro mal, eu fico nele. Se eu vibro a luz, eu tenho facilidade para chegar até ela. É assim que funciona. Então, o plano, né, pós, né, assim, a nossa morte, é um plano assim de intermediações, né, de energia positiva, negativa e de equilíbrio, né, para você poder evoluir. Então, se a gente consegue estar bem, a gente se equilibra, vai sendo ajustado. Muito comum nessas situações parentes falecidos aparecerem para a gente. Isso é mais comum do que você imagina. Pessoas amigas de outras vidas que a gente não tem conhecimento nesta se apresentam lá e aos poucos a gente vai relembrando. É bem interessante isso. Então, isso é praticamente mais ou menos o que começa a acontecer na vida, né? Após a nossa morte terrena aqui. Tá bom, gente? Com vocês, meu grande abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau.